Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Essa aqui é a aula de número 16. Se você ainda não viu as aulas anteriores, dá uma olhada no link que está aqui nos cards. Você está assistindo as minhas aulas e ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Nós vamos continuar a nossa fase de entendimento dos dados, onde paramos na última aula. Para responder a essa primeira pergunta, que é a quantidade de dados, vamos dar uma olhada nos arquivos. O arquivo train.ds, que foi aberto, ele possui 891 linhas com 12 colunas. E o arquivo teste.csv possui 418 linhas com 11 colunas. Você consegue reparar qual é a diferença de um arquivo para outro? Se você notar, o arquivo teste.csv não tem a coluna survived, além da quantidade de registros do arquivo teste ser menor do que a quantidade de registros do arquivo train. Quando utilizamos a função readCSV para abrir um arquivo no Pandas, esse arquivo é transformado num objeto chamado DataFrame, que é essa tabela que a gente vê na tela. Como é um objeto, ele possui também métodos, funções que a gente vai utilizar ao longo do curso. Um DataFrame nada mais é do que um objeto multidimensional. Aqui nós temos linhas e colunas. As linhas são numeradas de 0 a n, de acordo com o número de registros, e as colunas são nomeadas com o nome da coluna. Esse nome está aqui porque ele está contido dentro do arquivo, como cabeçalho de cada coluna. Vamos agora olhar mais informações do nosso DataFrame train.ds. Para isso, nós vamos executar um método chamado info do DataFrame. Esse método traz algumas informações sobre esse DataFrame. Primeira linha dizendo que é um objeto DataFrame do Pandas. Na segunda, o número de linhas, 891 entradas, numeradas de 0 a 890. Abaixo nós temos a informação de número total de colunas, são 12, e a descrição de cada uma das colunas, com a sua posição, o nome da coluna, a quantidade de registros preenchidos, ou seja, não brancos, o indicador de not null da coluna, no caso do arquivo CSV sempre vai ser non null, e o tipo de cada uma das colunas. Quanto ao tipo, nós temos esse int64 para números inteiros, o float64 para números decimais e o object para texto. No final temos um resumo de quantidade de colunas por tipo e o total ocupado pelo arquivo. Então vamos começar a preencher nosso documento. Editando a quantidade de dados, nós vamos informar os dois arquivos e informar aqui o número de linhas e colunas de cada um. Essa é a quantidade de dados que nós temos. Agora sobre os tipos de variáveis e esquemas de codificação. Vamos dar uma olhada mais a fundo nas colunas. Como é que você descobre isso? Normalmente na base de origem você tem a descrição dos campos, seja uma tabela, tem a descrição do modelo de dados. No caso do arquivo CSV, temos a descrição lá na origem, lá no desafio do Titanic. Nós vamos pegar a lista de colunas e descrevê-las. Para isso nós podemos usar uma propriedade do DataFrame chamada columns, vai listar todas as colunas. Agora fica mais fácil da gente copiar e formatar nosso documento. Agora nós vamos descrever cada uma das colunas. A primeira coluna Passenger ID é o identificador único do passageiro. Segunda coluna Survived indica se o passageiro sobreviveu ou não ao naufrágio. No caso de valor 0, não sobreviveu, valores 1 sobreviveu. A coluna P-Class indica a classe em que o passageiro estava dentro do navio, primeira, segunda ou terceira classe. A coluna Name é o nome do passageiro. O formato desse nome é sobrenome, vírgula nome, incluindo os títulos. A coluna Sex é o sexo do passageiro, male ou female. A coluna Age representa a idade em que o passageiro tinha
na época do naufrágio. Esse número é um decimal. Vocês vão ver que em alguns casos nós temos números decimais, né? 38.5, significa que é uma idade que foi calculada aproximadamente. E também vai ter casos de idades menores do que 1, significa que eram recém-nascidos a bordo do navio. A coluna CIB-SP representa o número de irmãos ou cônjuges do passageiro a bordo do navio. A coluna parte representa o número de pais ou filhos do passageiro a bordo do navio. A coluna ticket é o número da passagem desse passageiro. A coluna fare representa o valor pago pela passagem. O campo cabine representa o número da cabine do passageiro. Note que o número da cabine é composto por uma letra seguindo por um número. Significa que é o deck, onde está o quarto do passageiro, e o número do quarto. Em alguns casos, esse campo apresentará duas ou mais cabines. Significa que são cabines conjugadas. E o campo embarked é a letra que representa o porto de embarque do passageiro, sendo que C é Cherbourg, Q é Queenstown e S é Southampton. Esse é o dicionário de dados dos nossos arquivos. Note também que no DataFrame temos alguns valores none. Isso significa que é um valor nulo, né, ou branco no arquivo. Para que você já vá acostumando com a nomenclatura, cada variável, cada coluna que a gente tem no arquivo, chamamos de feature. Em Machine Learning e no reconhecimento de padrões, uma feature é uma propriedade mensurável individual ou característica de um fenômeno que está sendo observado. Através dessa análise que fazemos nesses arquivos, podemos escolher as features mais adequadas para que o nosso modelo seja executado. A escolha de features informativas, discriminativas e independentes é um passo crucial para algoritmos efetivos de reconhecimento de padrões. Os recursos são geralmente numéricos, mas os recursos estruturais, como strings e gráficos, são usados no reconhecimento de padrões sintáticos. O conceito de feature está relacionado ao da variável explicativa usada em técnicas estatísticas, como o da regressão linear. A premissa central ao usar uma técnica de seleção de features é que os dados contêm muitas features que são redundantes ou irrelevantes e, portanto, podem ser removidas sem incorrer em muita perda de informação. Features redundantes ou irrelevantes são duas noções distintas, uma vez que uma feature relevante pode ser redundante na presença de outra feature relevante com a qual ela é fortemente correlacionada. Nós veremos mais sobre isso na prática. Bom, finalizando nosso dicionário de dados, vamos executar essa célula. O texto não ficou muito bem formatado. Vamos reformatar pulando linhas. Para fazer a quebra de linha, basta adicionar 2 espaços ao final da frase. Pronto, agora sim formatado. Bom, nós vamos começar agora a análise dos dados dos nossos dois arquivos. Como eles têm um formato bem parecido, nós vamos fazer um merge desses dois arquivos para que a gente analise-os de uma forma única, evitando assim ter que fazer 2 processos, um para cada arquivo. Para fazer isso, nós vamos usar uma função append do Pandas. Nosso merge vai ser colocado na variável mergeDS. Nós temos que colocar aqui um dos datasets, vamos colocar o trainDS, .append, passar o outro dataset como parâmetro, e aqui nós vamos passar 2 parâmetros a mais. O primeiro vai ser o ignoreIndex igual a true. Por quê? Vocês podem reparar que os dois dataframes possuem índices de 0 a n. Então os dois começam no 0 até a última linha. Se nós simplesmente juntarmos, esses índices serão duplicados no arquivo de saída. Então a gente precisa falar para o Pandas que a gente não quer que os índices fiquem duplicados. Para isso passamos um parâmetro ignoreIndex igual a true. Isso vai fazer com que os índices do arquivo teste.ds sejam ignorados e refeitos na ordem da sequência. Então o arquivo teste vai receber índices de 891 em diante. O outro parâmetro que nós vamos passar é o parâmetro sort, para que o Pandas não reclassifique, o arquivo quando juntar um com o outro. Isso vai facilitar a nossa vida na hora que a gente for separá-los novamente. Então sort igual a false. E vamos exibir o mergeDS. Agora vemos que temos um dataframe que tem 1309 linhas com 12 colunas. Vamos agora garantir que realmente não existe passenger ID duplicado.
nós vamos usar uma função chamada duplicated, que é aplicada a um objeto do tipo série. O dataframe é composto por várias colunas. Cada coluna, quando analisada separadamente, ela se torna um objeto série. Essa série nada mais é que uma lista. A diferença para a lista é que ela é um objeto e ela contém um nome, que é o nome da coluna. Então, para separar essa coluna PSGRAD, a gente simplesmente chama essa coluna do dataframe. Então aqui ele retornou uma lista com os índices e valores. Aqui no final temos o nome do objeto, PSGRAD, que é o nome da coluna, e o tamanho e o tipo. Agora, para saber se temos duplicado, simplesmente acionamos a função duplicated. Essa função vai retornar true ou false para cada um dos valores se eles estiverem repetidos. Agora, para saber se existem realmente valores duplicados aparecendo, porque aqui a gente não vê todos os valores, né? Tem essa reticências aqui, ele apresenta os 5 primeiros e os 5 últimos. Para saber se a gente tem algum registro duplicado, nós temos que filtrar essa série passando essa lista como parâmetro. Então, para facilitar, nós vamos montar o código de uma maneira diferente. Primeiro, atribuindo a coluna PSGRAD a uma variável. Depois, nós vamos pegar esta coluna, que é a PSGRAD, abrir um colchetes, como se fosse uma lista, para a gente fazer um slicing dentro dessa lista. Só que ao invés de passar os dois pontos, nós vamos passar aqui uma condição de filtro. Então nós vamos passar aqui dentro, naquele comando duplicated. Isso vai fazer com que a série seja filtrada somente pelos valores que retornarem true, positivos. E aí retornamos uma série vazia. Não temos valores duplicados no PSGRAD. Vamos pegar um outro exemplo, a coluna ticket, a coluna da passagem. Então vamos atribuir essa coluna a uma variável. Depois vamos filtrar a série, passando o duplicated como parâmetro. Essa coluna retornou alguns valores duplicados. O índice de cada um dos valores e o valor que foi duplicado. Ou seja, temos passagens duplicadas nessa base. Agora nós temos que saber o porquê que elas são duplicadas. Para fazer isso, a gente precisa juntar com o restante da informação, ou seja, saber quem são os passageiros que têm as passagens duplicadas. E agora a gente vai usar um poder do Pandas, que é fazer filtro em dataframes. Então nós vamos pegar o nosso dataframe, abrir colchetes, e aqui dentro, ao invés de passar um valor, a gente não vai simplesmente passar um valor porque ele não sabe em qual coluna que você vai filtrar. Nós vamos usar uma função chamada isin. Então pegando essa coluna tck, isin, e aqui como parâmetro nós vamos passar os valores que estão duplicados, exatamente a saída desse último comando. tck, abre colchetes, tck.duplicated. Isso vai fazer com que o objeto dataframe seja filtrado na coluna ticket de acordo com os valores da saída desse comando, esses 380 valores. E no final, nós vamos aplicar ainda um sort values para que ele apresente os valores por ordem, para que a gente saiba mais facilmente quem são os passageiros. Pronto, agora ficou mais fácil de ver. Vamos ao primeiro caso. Miss Gladys, Miss Roberta e a Condessa de Rhodes. Todas as três com o mesmo número de passagem. Elas estavam em cabines juntas, ó. A Condessa de Rhodes com a Miss Gladys, mas elas não são parentes. E essa Miss Roberta, 16 anos, adolescente, na B79. Provavelmente uma cabine do lado. Então elas têm o mesmo número de passagem porque elas estavam viajando juntas. Próximo caso. Miss Emil e Mr. Emil. Mesmo número de passagem, eles são parentes, né? Eles são casados. Mesma cabine. Lá para o final nós temos Miss Herbert Fuller e o Mr. Herbert Fuller, casados, viajando juntos. E por último Miss Harriet com o Edward Gifford, capitão.
estavam na mesma cabine, viajando juntos. Então é um valor que pode estar duplicado na base, não tem problema. Além de exibir o dataframe inteiro, nós podemos usar alguns comandos para exibir uma parte do dataframe, como por exemplo o comando head. Ele exibe as 5 primeiras linhas. Se for passado algum parâmetro, ele exibe n linhas. Da mesma forma que o head, a gente pode listar as linhas de baixo usando o comando tail, que exibe as 5 últimas linhas se não for passado nenhum parâmetro, ou n linhas de acordo com o parâmetro. Mais um comando, o sample. O sample pega uma amostra de registros. Se não for passado nenhum parâmetro, ele vai retornar apenas um registro. E se for passado um parâmetro, ele retorna os n registros. Como é aleatório, a cada vez que executar vai vir registros diferentes. Agora que você já viu um pouco mais sobre os dados, vamos voltar para a nossa lista. Então agora, para cada variável, vamos classificá-las de acordo com aquela lista que foi apresentada na aula passada. Variáveis qualitativas e quantitativas, qualitativa nominal ou ordinal e quantitativa contínua ou discreta. Pause o vídeo e tente fazer essa classificação. Compare com o resultado. Se você tem alguma dúvida sobre o tipo de cada variável, deixa aqui no comentário e vamos conversar. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!